Nosso Deus possa receber nessa manhã o nosso louvor, nossa gratidão a Ele, o nosso culto. Já iniciamos o culto dessa manhã, né? Já provamos disso ali pela manhã, agora, com esse café maravilhoso que tivemos, tempo de comunhão, tempo de rirmos um pouquinho, né? De conversarmos, colocarmos o papo em dia. E é uma forma da gente praticar a comunhão no Senhor juntos. Que bom que você veio, bom que você está conosco. Deus abençoe a sua manhã e receba o seu louvor, receba a sua adoração. Antes de nós cantarmos duas canções, temos hoje um dia cheio, né, de várias programações dentro do nosso culto aqui, mas quero lembrar você que hoje é o último dia para que você possa fazer aquela arrecadação, uma oferta para o projeto do nosso pastor Vandeci, né, tem vindo aqui a cada ano, uma vez por ano, falar sobre o Natal Solidário, um projeto que ele conduz no Vale do Jequitinhonha. Então hoje é o último dia para que você possa liberar o seu coração para contribuir nessa causa, por esta causa, né? Então, ainda hoje ele já está indo para o Vale do Jequitinhonha, né? Na intenção de levar então essas ofertas, e como nós temos dito, talvez alguma coisa que vai ser muito pequena para a gente, mas que tem uma relevância muito grande, né, para os nossos irmãos lá no Vale do Jequitinhonha. Então que você possa quebrantar o seu coração nesse sentido, né? E abrir o seu coração para que a generosidade que há em você seja expressa, né? O ragu que está no seu DNA seja expressa dessa forma, uma maneira de nós abençoarmos a vida dos nossos irmãos. Então, hoje é o último dia, não se esqueça disso. No momento dos dízimos e as ofertas que nós formos cantar, se você quiser fazer isso também, pode fazer, é o tempo de você contribuir. A gente só pede que faça essa descrição, né? Na hora que você faz o Pix, para a conta da igreja, você pode colocar Natal Solidário, oferta Natal Solidário, para que a tesouraria possa reconhecer essa oferta, né? A finalidade dessa oferta. E envie também, por gentileza, né, para o Juan ou para a Lu, para que isso seja distinguido da forma correta. Um outro aviso é que no dia 21 de dezembro, já estamos chegando aí, nossa celebração de Natal, né, pessoal? O ano está encerrando, estamos concluindo mais um ano pela graça de Deus. Esse tempo é um tempo tenho dito aqui nos nossos ensaios, com a equipe que está trabalhando, para que essa celebração aconteça, que é um momento de nós pregarmos o Evangelho, evangelizarmos, né? Através do Natal, uma data, um momento onde muitos quebrantam os seus corações, né? E falam sobre o amor, e falam sobre uma paz, talvez essa paz que o mundo oferece, né? E talvez ainda não conhecem a verdadeira paz, o verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo Jesus. Então, que você possa vir nesse dia, né? Prepare a sua agenda para que você esteja nos dois horários, não somente de manhã, né? O culto ao Senhor acontece de manhã, acontece também à noite, são ocasiões diferentes, são momentos diferentes, são palavras diferentes muitas vezes. Então é o tempo que você tem de comunhão com a igreja, né? Não faça essa troca, esteja nos dois momentos. Então será a mesma celebração, o mesmo escopo, né, de apresentação do Natal, mas vamos celebrar Jesus juntos nesse dia, 21 de dezembro, às 9 da manhã e às 19 horas. Esteja conosco. E por último, mas não menos importante, o ano está chegando ao fim, também está chegando então o Acampa Betel. O pastor Levi diria, está fraco ainda, né, gente? Ele diria isso. Então, está chegando o nosso tempo de, mais uma vez, em comunhão, celebrarmos o Senhor no nosso retiro, momento de nós lançarmos as bases da nossa igreja, mais uma vez relembrarmos aquilo que vai ser importante para o novo ano, né? Os temas que vamos trabalhar no novo ano. Então, não deixe de fazer a sua inscrição. Nós falamos isso durante o ano todo, né? Na semana passada falamos isso aqui e batemos mais uma vez a tecla, para que você possa perceber que tem tempo, há tempo de se planejar para que isso aconteça. E ainda assim, se você tiver uma dificuldade, você sabe que você pode contar com essa igreja, né? E você pode procurar a liderança da nossa igreja, para que você esteja presente, não deixe de participar. Um momento importante para você, para a sua família e para a nossa igreja, juntos crescermos. Se você não cumprimentou alguém que está aí do seu lado, você tem essa oportunidade durante essa canção, né? Se mexeu um pouquinho, se chegou um pouquinho atrasado, né? Não participou do café, é o momento que você tem de cumprimentar quem está aí do seu lado. Vamos cantar. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado
Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém. Yehowa, o grande eu sou, nosso Deus que nos amou primeiro. A Ele todo o som, todo o louvor e toda a glória para sempre. Amém. Que você, nesse tempo de louvor ao Senhor, possa também adorar, trazendo seus dízimos e as suas ofertas. E lembrando mais uma vez, né, se o coração estiver quebrantado por essa causa, faça isso. Compartilhe daquilo que o Senhor tem colocado à sua disposição com a vida daqueles que serão abençoados lá no Vale de Jequitinhonha. Tempo de você adorar o Senhor cantando, mas também colocando à disposição do reino do Senhor aquilo que Ele tem confiado a você. Vamos cantar com mais uma canção. Participe desse momento. Aquele que sonda o meu interior, aquele que sonda o meu interior. conhece por dentro
que eu sou. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Ao Senhor todo o louvor. Ao Senhor o nosso coração, a nossa vida. Tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. Ó Deus, somos feitura do Senhor, amados por Ti, comprados pelo Seu sangue naquela cruz. Ao Teu Filho nós entregamos o louvor. Ao Senhor nós entregamos o louvor, a adoração. Estamos nos aproximando do Natal. Isso nos faz lembrar, ó Deus, desse sacrifício tão perfeito por cada um de nós. Nessa manhã queremos entregar o nosso coração a Ti e dizer que tudo que fazemos, ó Deus, e tudo que somos, pertence ao Senhor, é do Senhor, a nossa vida é do Senhor. Portanto, recebe o nosso louvor nessa manhã, a nossa gratidão a Ti, a nossa adoração, Pai, as nossas ofertas e dízimos, o nosso coração que reconhece a Tua bondade e a Tua graça e misericórdia sobre cada um de nós. Continue falando conosco nessa manhã, nos dê aqui um tempo abençoado de palavra, ó Deus, e de gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja, na vida da nossa Betel. Nós choramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, hoje é uma manhã muito especial na vida da nossa igreja, porque nós teremos daqui a pouco a certificação, a formatura de preciosas irmãs no nosso curso de Feminilidade 2. Nós já tivemos 5 cursos de Feminilidade 1 e agora nós estamos formando a primeira turma do Feminilidade 2. Então, eu quero aproveitar e agradecer aqui já a liderança desse ministério, as irmãs que estão ali trabalhando, não é? Que a irmã Vânia, a irmã Janete, a irmã Tânia, a irmã Nara, a irmã Nayara e a irmã Viviane. Então, a gratidão a Deus pela vida de cada uma das irmãs. Daqui a pouco vocês vão conhecer as formandas que serão apresentadas. Muito bem, mas eu tive o privilégio e a honra de mais um ano poder falar num momento tão importante como esse, que é o da formatura, né? Então, eu quero aproveitar que na semana passada nós usamos o texto de Efésios e falamos aos homens, mas agora de uma forma mais resumida, eu gostaria de falar também às mulheres, usando a mesma argumentação do apóstolo Paulo, que está em Efésios capítulo 5, a partir do verso 21. Nós vamos ler o texto que diz assim, palavras do apóstolo Paulo: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E a palavra do apóstolo às mulheres: esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Pai, muito obrigado por essa palavra. Fala às nossas mentes e aos nossos corações. Inspira-nos, Senhor, e que essa inspiração produza em nós
a devida instrução para a sua própria glória, se nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos um texto como esse, sobretudo numa sociedade pós-moderna, assim, os pelos do nosso braço chegam a arrepiar, porque nós temos a impressão que o apóstolo Paulo está refletindo um espírito da época que era realmente um espírito altamente machista em relação às mulheres. Como nós aprendemos, né, nesse tempo, existia aquilo que nós chamamos do pater potesta, quando o marido era literalmente o dono da sua esposa e literalmente também o dono dos seus filhos. Ele podia fazer o que quisesse com a mulher e com os filhos. Ele tinha eles como suas propriedades. Mas Paulo, ele não faz a sua argumentação sobre os papéis do homem e da mulher pensando na sua cultura ou influenciado pela sua cultura, mas ele argumenta a partir da ordem da criação. Paulo, quando escreveu as suas cartas, ele sempre tinha em mente os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que a gente chama de Pentateuco, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e aqui mais especificamente ele tem em perspectiva os 3 primeiros capítulos ali de Gênesis. Portanto, para nós entendermos o que significa a mulher ser submissa ao marido, assim como também como nós entendemos como o homem se submete à mulher na semana passada, nós precisamos ler esse texto a partir de Gênesis. E Paulo, então, na sua mente de um mestre da lei, ele tinha a seguinte perspectiva acerca de Gênesis. E em Gênesis nós vemos a criação do homem e da mulher como sendo os dois a plena criação de Deus, indivisíveis e iguais em tudo. E nós temos no verso 18 algo muito interessante do capítulo 2, quando o próprio Deus vai dizer que não é que o homem estava se sentindo só porque não encontrava para ele uma ajudadora, e o texto diz que não é bom que o homem estivesse só, e eu farei para ele uma ajudadora que lhe fosse idônea. Algumas traduções dizem, farei para ele uma auxiliar que lhe seja idônea. Quando nós temos essa ideia de auxiliar na nossa língua portuguesa, a gente pensa em uma figura subalterna, não é assim? Auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais, você acha que é alguém assim, que está ali abaixo de você. Mas é muito interessante, quando nós entendemos um pouco do hebraico, nós vemos que essa palavra que é traduzida por auxiliadora, que é a palavra hebraica ezer, ela só é usada 2 vezes, ou em 2 situações no Antigo Testamento. A primeira delas é para falar sobre a mulher é a ajudadora do homem, a auxiliadora do homem, mas a segunda vez que essa palavra é usada e aplicada é quando se refere à relação de Deus com o seu povo. Deus é o auxílio de Israel, Deus é o ajudador de Israel, Deus é o socorro de Israel. Portanto, quando as Escrituras dizem que Deus criou a mulher para que ela fosse ajudadora do homem, ela não está em uma situação de inferioridade, de fraqueza, antes, muito pelo contrário. Assim como Deus é o socorro do seu povo, é o forte que vem ao encontro e ao auxílio do fraco, assim também Deus criou a mulher para que a mulher pudesse fortalecer o homem. Ela já sendo forte, portanto, ela foi criada por Deus para que ela fortalecesse o homem, dando a esse homem todas as condições para que ele, de forma amorosa e livre, pudesse cuidar da sua esposa. Esse é o projeto inicial e primordial de Deus. Deus criou a mulher para que ela se sujeite ao seu marido nesse sentido, para que ela suporte o seu marido, para que ela seja as bases da sua casa nesse sentido, para que o homem pudesse ter essa segurança para cuidar e liderar a sua família. Isso só é possível a partir
da força que a mulher traz para dentro do seu relacionamento. Muito bem, esse é o projeto primordial de Deus, mas o que aconteceu? Aconteceu que a mulher foi tentada. Ela deu ouvidos à serpente. E aqui, irmãos, é importante a gente entender que quando nós temos o relato de Gênesis, capítulo 2, a tentação da mulher para a serpente, não foi uma tentação que aconteceu em um dia só, em meia hora de conversa, mas foi uma tentação que foi sendo fermentada ao longo do tempo e dos anos. A mulher ali, primordial, Eva, ela, com o passar do tempo, ela foi começando a deixar que caísse no coração dela justamente esse sentimento. Eu sou mais forte do que o meu marido. Eu sou mais capaz do que o meu marido. Eu sou a ajudadora do meu marido. E, por fim, eu não preciso do meu marido. Isso é muito explícito, porque quando a mulher se rebela contra Deus, essa rebelião acontece de forma muito direta quando ela se rebela com o seu marido. Porque ela aceitou o protagonismo, porque a serpente, de forma insolente, subverteu a ordem, porque a serpente não conversou com Adão, mas já foi conversando com Eva, porque ela queria subverter as estruturas da criação de Deus, porque Satanás odeia a ordem criacional de Deus, Satanás odeia a família primordial, e ele quer subverter essa ordem. E ele inculcou na cabeça da mulher justamente essa ideia: você não precisa de Deus, e também, por consequência, você não precisa do seu marido. Essa não é a narrativa de hoje, gente? A serpente não fala hoje assim também? Não é verdade que nós ouvimos nas mídias, nas novelas, nos filmes, nos debates, essa narrativa dizendo: mulher não precisa de homem? Não é verdade? Você é forte, você é independente, busca o seu espaço, você precisa de homem para quê? Essa é a narrativa da nossa cultura. Mas o que é essa pseudo-libertação? O que essa pseudo-declaração de autonomia trouxe para Eva? Isso é muito interessante, porque era de se esperar que Eva fosse uma mulher depois da queda, já que ela se rebelou contra Deus, se rebelando contra o seu marido, era de se esperar que ela fosse mais livre e mais feliz. Não é assim? Mas olha o que a palavra do Senhor nos ensina ali em Gênesis, quando Deus vai falar sobre as maldições. Ele vai dizer algo muito interessante sobre a mulher. Ele vai dizer o seguinte: olha, por que você deu ouvido à serpente? Eu vou multiplicar sobremaneira a sua alegria, desculpa, para entender melhor. Você tem uma grande alegria que é ter filhos, né? Você teria essa alegria, mas agora eu vou multiplicar e colocar junto com essa alegria, eu vou colocar muita dor. Você vai ter dores de parto sobremaneira agora, quando você tiver a alegria de ter um filho, junto com essa alegria você vai ter muita dor. Mas ele vai dizer algo muito interessante, que às vezes passa desapercebido. Ele vai dizer assim: eu vou colocar o desejo de você completamente entregue ao seu marido. O seu desejo será para o seu marido. E o texto ainda diz: e ele te dominará. Essa não era a ideia primordial, mas agora era uma consequência da queda. E o que é essa ideia do desejo? É o seguinte, irmãos, que a mulher, por conta da queda, ela começou agora, ela queria se separar do seu marido, ela queria independência, mas o que aconteceu foi que agora essa mulher se tornou ainda mais escrava do seu marido, ainda mais dependente da relação matrimonial. Não é sem motivo que nós temos hoje na nossa cultura, muito fortemente por parte das mulheres, uma grande idolatria em relação ao casamento. As mulheres tendem muito mais a idolatrar o casamento do que os homens.
elas tendem muito mais a idolatrar os seus maridos do que os homens idolatrarem as suas esposas. Há hoje mulheres que, se colocarem Jesus e o seu marido, elas preferem o marido. Elas preferem a aprovação dos seus maridos do que a aprovação e a aceitação do próprio Deus. Olha que coisa interessante, é um paradoxo, porque na queda, ao invés de ela se emancipar, ela se tornou ainda mais dependente do seu marido. E a alegria que era para essa mulher encontrar apenas em Deus essa plena satisfação, ela passou agora a buscar essa plena satisfação no matrimônio, no casamento. E existe então essa idolatria do casamento, onde a grande parte das mulheres só se sentem plenas, completas, se elas estiverem casadas. Aqui um parênteses para solteiras, né? Se você deseja se casar, mocinha, você faz bem. O casamento é uma coisa muito boa. Mas agora, não case querendo ser plena. Quando encontrar um marido, aí eu vou ser plena. Isso é idolatria. Isso é herança do Éden. Você deve se casar já plena. E essa plenitude você só encontra em Deus. Você só encontra em Deus. Mas as filhas de Eva, não. As filhas de Eva, que dão ouvidos à serpente, elas não confiam na satisfação que Deus dá. Elas buscam um homem, elas buscam um marido, elas buscam uma união, a conjugalidade, para se sentirem plenas. E isso é o grande conto da serpente. Muito bem. Mas, em paralelo a isso, apesar da primeira mulher ter caído e ter levado consigo as mulheres, nós temos outro exemplo na Bíblia que eu gostaria que as nossas irmãs pudessem seguir. Ao invés de vocês serem filhas de Eva, que tal vocês serem filhas de Maria? Por favor, você pode ser filha de Maria sem ser católico. Maria foi uma mulher extraordinária. Maria foi uma mulher que não deu ouvidos à serpente. Ela deu ouvidos a Deus. E ouvindo a voz do Senhor, ela se inclinou e obedeceu. Ela aceitou a sua vocação, primeiro de ser mãe. Já pararam para pensar que Jesus foi uma gravidez, pelo menos, fora do planejamento? Porque hoje nós temos assim, filhos não planejados podem ser descartados. Não é? As mulheres se emancipam à medida que elas podem ter os direitos reprodutivos garantidos. Então, quando ela não quer o filho é indesejado, ela descarta o filho. Isso são filhas de Eva. Mas as mulheres que são filhas de Maria, elas aceitam a vontade do Altíssimo. Elas aceitam a maternidade não como um peso, não como um fardo, não como uma maldição, não como um entrave da sua vida profissional, não como algo que vai deformar o seu corpo, mas com alegria, com gratidão, porque é obra do Criador, é fruto da bondade de Deus. Mas também as filhas de Maria, quando ouvem a voz do Senhor, elas também se submetem aos seus maridos. Maria, o texto vai nos dizer que quando José foi para o Egito, ela foi com ele. Quando José foi fazer o recenseamento em Belém, ela estava com ele. Quando José não encontrou lugar para que ela pudesse dar luz, ela foi para a estrebaria. E ela não murmurava. Não tem uma palavra nas Escrituras que desabone o comportamento de Maria. Aqui eu quero deixar rapidamente apenas, assim como eu dei uma chicotada nos homens, uma pequena chicotada nas mulheres, dizendo o seguinte,
que as mulheres, filhas de Maria, elas são satisfeitas com o marido que Deus lhes deu. Eu falei que se você quer matar uma mulher com a sua palavra, é só você falar mal do corpo dela, mal da beleza, não é? Mas agora, se você quer destruir o homem, é você comparar esse homem com o outro. É você dizer, olha, eu queria tanto que o meu marido fosse assim. Eu queria que o meu marido fosse como aquela pessoa. Eu queria que o meu marido agisse como aquele marido age com a sua esposa. Deixa eu te falar, minha filha. Você que casou, você não é obrigado a se casar. Mas já que você se casou, o marido que você tem é esse. Não compare com ninguém. Ele é incomparável. Financeiramente, sucesso profissional, seja o que for, ele é o seu marido, portanto, é incomparável. Por fim, eu digo às formandas, eu digo a cada irmã da nossa igreja o seguinte: se você puder guardar tudo aquilo que nós falamos, em resumo, eu diria o seguinte, lembrando aqui as palavras de John Piper no curso de Feminilidade 1. Mulheres fracas seguem o seu próprio coração. Mulheres fracas não precisam de homem. Mulheres fracas não cooperam com seus maridos. Mas mulheres fortes, essas não seguem o seu coração. As filhas de Eva, porque são fracas, ouvem a voz da serpente. Mas as filhas de Maria, porque são mulheres fortes, ouvem a voz de Deus. Então, mulheres, ouçam não a serpente, mas ouçam e obedeçam a voz de Deus. Que o Senhor possa abençoar cada uma das minhas queridas irmãs. Viviane. Bom dia, igreja. Mais uma formatura do nosso curso. Eu vou aqui rapidamente conduzir essa parte. Agradeço o pastor, agradeço aos irmãos presentes. E eu gostaria de começar convidando as moderadoras do curso, que é a primeira turma do Feminilidade 2. Por favor, já podem vir aqui à frente Janete Branco, Laiara Duarte, Nara Andrade e Tânia Lage, por gentileza. Essas abençoadas irmãs conduziram o curso ao longo desse ano. Se quiserem ficar aqui, por gentileza. A Laiara é a líder do ministério. Eu sou matriarca, ela é a CEO, eu sou do conselho administrativo. A Kelly também é mediadora, mas é mediadora ou moderadora, tá, irmãs? As que conduzem o curso, né? Ela não pôde estar aqui, a Kelly está morando fora de Belo Horizonte. E, em sequência, já chamo as formandas, mas, primeiramente, eu queria começar com uma aluna mais que especial para nós, Vânia Garcia, por gentileza. A Vânia, ela, desde o início do ministério, ela tem sido moderadora,
mas no ano em que nós preparamos o Feminilidade 2, a Vânia ela não estava no Brasil, e então ela não conseguiu participar, né, da preparação. Mas então ela participou como aluna, mas ela é da nossa equipe, e nós contamos com você, Vânia, na sequência do nosso ministério. E eu sou muito grata, irmãos, por essa equipe que Jesus levantou na Betel, porque foi uma grande bênção para a nossa vida, foi um privilégio, a comunhão, né, o trabalho que nós fizemos, e eu sou muito grata ao Senhor, eu tenho certeza que toda a igreja. E dando sequência, então, agora as queridas formandas. Deixa eu achar o nomezinho delas todas aqui. Começando com a Ayla Carvalho, por gentileza, pode vir aqui à frente, Ayla. Nós vamos entregar um certificado para cada formanda, uma lembrança do ministério, com uma cartinha, tá? Então, vocês podem ir recebendo, Vani, podem ir ficando para o lado de cá, obrigada. Débora Lima, Diala Milagre, Érica Silva, Graziela Andrade, Jaqueline Câmara, Jennifer Sodré, Maiara Monteiro, olha que turma linda, gente, e a Natália Sindra, por gentileza. Obrigada a vocês, formandas, por caminharem conosco nessa jornada de um longo ano, de muito estudo, de muita transformação. Jesus continue abençoando vocês. Eu vou dar a palavra a 3 delas, porque nosso tempo é curto, para compartilhar um pouquinho de como foi esse tempo. Queria começar com Diala, por gentileza. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É uma honra para mim estar nessa igreja. Uma igreja que acolhe, que ama. É até difícil falar. Maravilha. Eu quero falar rapidinho, mas eu aprendi com as minhas irmãs, com as moderadoras, né? E eu quero deixar a palavra do Senhor que norteou esse curso e que é maravilhosa. E que eu, sentada ali ouvindo o pastor, eu agradeci a Deus pelo fechamento do meu curso. Que palavra maravilhosa. Que maravilha de palavra. E ela veio e coroou o nosso curso com muita maestria. Quero agradecer ao pastor por essa oportunidade de estar servindo aqui, de ter minhas filhas servindo aqui nessa casa, que é maravilhoso. Agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, que também, né, eu falo com o Senhor sempre assim, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me chamou muito cedo, o Senhor me chamou do ventre da minha mãe, e a minha descendência tem sido abençoada por esse chamado. E a palavra que as minhas irmãs me ensinaram durante o curso, ela está em Tito 2, no versículo 2, ela diz assim, no versículo 3, semelhantemente as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a ser submissas ao marido. E assim não envergonharão a palavra de Deus. Eu aprendi no curso com as minhas irmãs, com as moderadoras, o que é essa submissão. Que eu tinha muita dúvida o que é essa submissão, muita dificuldade em entender o que seria essa submissão, porque o mundo contemporâneo traz essa submissão
como o pastor coroou o nosso curso, colocando a mulher abaixo. E o plano de Deus, eu aprendi hoje com o pastor, não é esse. O plano de Deus é que, de fato, nós sejamos ajudadoras idôneas dos nossos maridos em tudo, sujeitas e submissas por um erro lá de trás, mas que o nosso Deus, muito maravilhoso, nos perdoou, por isso nós estamos aqui. E a feminilidade, gente, é maravilhoso. Eu trouxe o livro porque, no final dele, as autoras elas contam o seguinte, que se todas nós que participamos do curso, se nós falarmos para pelo menos 2 mulheres todas as semanas, e essas 2 mulheres falarem para outras mulheres, em 90 dias serão 500 mil de mulheres impactadas por essa missão, que não é essa missão de sermos exemplo para as outras, em amor. E o livro fala de beleza, de pureza, fala de benevolência, fala de disciplina, fala de legado. E é maravilhoso porque, mesmo antes do Senhor me chamar, eu não tinha o conhecimento do Senhor Jesus como o Senhor tem me dado a todos os dias. Eu formo hoje nesse curso, mas a formação ela vai continuar sempre, né? E eu sempre falava com as mulheres que eu tinha oportunidade, que eram mães, né? Outras mulheres falaram, olha, você pode deixar as coisas materiais para os seus filhos. Se você tem condição, deixe, mas deixa o Senhor Jesus. Deixe o conhecimento de Deus para o seu filho, porque o conhecimento do Senhor é que vai mudar a rota. O encontro verdadeiro com Jesus é que muda as nossas rotas. E eu vejo isso nas minhas filhas, né? Então, é isso que o pastor falou hoje, a obediência. A obediência a Deus. Porque a obediência a Deus é que traz a bênção para a nossa casa. E eu aprendi isso com as minhas irmãs. Eu vi irmãs dispostas, né, em Jesus, a saírem das suas casas, dos seus confortos, para irem até... Elas foram à minha casa, porque eu estava em cirurgia quando o curso começou, e levaram a palavra de Deus. E depois eu vi todo esse design, porque o verdadeiro design que o Senhor quer formar em nós é levar a palavra dele, é continuar a obra dele. Jesus foi manso e humilde de coração. Então, é isso que as nossas irmãs, as moderadoras, eu quero agradecer todas, né? Aprendi com todas as minhas irmãs. Cada uma trouxe o que é ser submissa, né? E é maravilhoso. E eu convido as irmãs todas a fazerem esse curso, porque ele muda as nossas rotas, e eu não quero me alongar. Meu esposo falou essa semana comigo, né? A Gabriela, que é minha filha mais velha, ela formou o 3º ano, e a gente passando por uma semana de coisas maravilhosas, de flores, de anel, de bombom, e ele olhando assim, ele falou assim, olha, é por você, é por você, é você. Então, assim, é o reconhecimento desse curso, né? É a submissão a Ele e Ele reconhecendo, né, Jesus na minha vida. Então, quero agradecer, quero convidar minhas irmãs todas da igreja a fazer, que é maravilhoso. Érica. Bom dia, igreja, tudo bem? Foi um prazer participar desse curso. Teve a honra, né, de ter essas moderadoras maravilhosas, alguma professora brava. Mas, enfim, a essência desse curso é a gente abandonar aquela marca da feminilidade que a gente vê hoje no mundo contemporâneo, né? E abraçar o design de Deus, buscando sempre viver de uma forma de refletir a Cristo e exibir o Evangelho. E, dentro desse curso, eu tive a oportunidade de aprender muito, muito mesmo. E, assim, a cada aula, a gente até brincava, né? Eu falava, meu Deus, como que eu vou ser essa mulher? Eu vou ter que me quebrar de novo, me quebrar e fazer um vaso novo, né? Porque é muito difícil. Mas a gente aprende e vai orando, vigiando, e assim a gente vai se moldando, né, à essência de Deus. E me veio também um versículo sobre esse curso, que eu quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança, que é isso, a esperança de cada palavra, de cada aula
de tudo aquilo que foi aprendido nesse curso. E eu quero agradecer vocês, as professoras, todas elas, até as bravas. E muito obrigada. E falo com vocês, mulheres, façam o curso. É muito importante para nós. Obrigada. Jennifer. Bom dia, irmãos. Elas falaram aqui, mas eu fiz um textinho assim para não deixar nada escapar. Então eu vou ler para vocês. Eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência com este curso, que para mim foi simplesmente incrível. Desde o início, ele me trouxe vários pontos para pensar, refletir e principalmente transformar. Confesso que o curso superou minhas expectativas em todos os sentidos. Tive a oportunidade de aprender muito, não apenas com as moderadoras, mas também com cada uma das alunas. Em vários momentos, levei verdadeiros tapas na cara, que me fizeram enxergar atitudes minhas que estavam fora daquilo que Deus desejava para mim. Em alguns momentos, isso gerou até frustração, até porque ninguém gosta de descobrir suas próprias falhas. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Ao longo do curso, percebi que minhas atitudes começaram a mudar, pouco a pouco, conforme eu ia estudando e entendendo melhor o que Deus queria para a minha vida e os planos que Ele tinha para cada uma de nós mulheres. Cada elemento, cada aula me mostrou com clareza onde eu estava errando e de que forma eu podia melhorar. Foram aulas profundas, cheias de conteúdo, cheias de vida. Aprendi demais com cada uma delas. Durante esse processo, eu também enfrentei alguns problemas, mas o curso foi de grande ajuda nesse período para mim. A união entre nós, a alegria, os sorrisos, as brincadeiras, tudo isso me fortalecia. Todas as vezes que eu participava das aulas, eu me sentia cada vez mais acolhida. Sou muito grata por essa experiência. Ela me marcou muito e me transformou. E eu recomendo muito esse curso de todo o coração para cada uma das mulheres que puder fazer, por favor, faça. Muito obrigada. Pastor, por gentileza, você poderia orar por nós? Vou dar um beijo. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé e vamos estender nossas mãos. Irmãos, é uma batalha espiritual. Esse curso foi uma grande batalha espiritual. Muita luta, muita lágrima, muita angústia. Viviane ficou muito estressada em casa, eu imagino que as irmãs também. Os irmãos não imaginam como é pesado e como se paga um preço para que o Evangelho seja pregado. Então, vamos orar para que Deus continue fortalecendo essas meninas, para que elas continuem dando esse testemunho e a gente continue tendo a alegria de abençoar a vida da nossa igreja. E que essa semente que cai no coração de cada uma não seja roubada por Satanás. Obrigado, Senhor, porque nós nos esforçamos, nós lutamos, nós choramos, nós derramamos lágrimas, mas quem faz é o Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em Ti estão ocultos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, ó profundidade das riquezas. Ó Senhor, eu Te dou graças pela liderança desse curso, irmãs tão preciosas, a irmã Vânia, a irmã Tânia, a irmã Janete, a irmã Nara, a irmã Nayara, a irmã Viviane, que sobre elas esteja a Tua graça, esteja a Tua bênção,
Renova as forças das tuas servas, Senhor. Renova a alegria no coração das tuas servas, Senhor. Continue dando a elas o temor, a sabedoria, para que elas vivam essa palavra, para que elas amem essa palavra e para que elas transmitam essa palavra. Abençoa a vida de cada uma das formandas. Eu oro, Senhor, para que essa boa semente possa produzir ainda mais frutos, Senhor, para a sua própria glória. Esse é o nosso desejo. Tudo que nós fazemos e nos esforçamos, Senhor, é para a tua glória, é para ti. Portanto, recebe a consumação desse curso, recebe essa formatura, Senhor, como motivo de nós te adorarmos, ó Deus, que seja suave diante de ti, Senhor, tudo que nós fizermos. Continua, Senhor, abençoando cada mulher da nossa igreja. Assim nós te pedimos, assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.